Muito bom dia para você, ótimo domingo, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos bíblicos na TV. Nós estamos chegando agora ao capítulo 5 do livro de Daniel e eu quero te perguntar o que você está achando dessa jornada de estudos. Comenta lá no nosso Insta, Adventistas ASP. Você pode mandar sua sugestão, sua dúvida, sua contribuição, sua percepção sobre esses assuntos. É sempre bom saber o que você pensa para que juntos possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar você de que você precisa pegar sua Bíblia, você pode agora também pegar uma caneta, se preparar aí, porque o estudo vai começar e com certeza vai ser incrível. Por isso eu peço que você, juntamente comigo, oremos para pedir a bênção de Deus para o estudo que vai começar agora na sequência, tá bom? Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Eu aqui no estúdio e o meu amigo, a minha amiga que está em casa ou em qualquer lugar, mas com o objetivo de estudarmos a Tua Palavra e entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Eu entrego em Tuas mãos a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que está acordando agora, chega mais, ponto de partida começando por aqui. E o tema hoje que nós vamos estudar aí do capítulo 5 do livro de Daniel é um tema extremamente intrigante. Vamos falar de uma cena assustadora vivenciada pelo rei Belsassar e, claro, os limites da paciência divina. Você não pode perder, hein? E eu tenho aqui dois convidados muito especiais que vão aí acrescentar suas reflexões, vão trazer para a gente, né, a interpretação bíblica e com certeza vai enriquecer muito aí a sua vida espiritual e vai trazer com certeza muitas lições para o cotidiano. Eu quero apresentar para vocês aqui pastor Marcos Oliveira Júnior. Bom dia, que alegria ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, Jordana, bom dia a você que está assistindo. Mais uma vez a gente vai entrar aqui, né, em coisas preciosas da Palavra de Deus e eu peço que você fique atento, pegue a sua Bíblia para que a gente possa aprender juntos. Muito bem, e acompanhando o pastor Marcos, nós temos aqui o pastor Roberto Ruéfero, já está posicionado com a sua Bíblia aberta, né, pastor, para trazer as suas contribuições. Pastor, seja muito bem-vindo, está em casa. Muito obrigado, Jordana. Eu me sinto realmente em casa já aqui no programa Ponto de Partida, companhia do pastor Marcos hoje, uma alegria ter vocês aqui juntos. E você que está nos assistindo, né? A gente vai ter um estudo bem interessante hoje, uma história incrível ali sobre a vida de Belsassar, final do reinado da Babilônia. É isso aí, olha, como nós vamos mais uma vez discorrer aqui sobre o livro de Daniel, hoje especificamente o capítulo 5, eu não posso deixar de falar dessa revista aqui, ó, para você, preparada com muito carinho para tirar suas dúvidas sobre as profecias de Daniel. Nós temos aqui, né, já na capa, uma informação bem valiosa, bem importante, que já traz um spoiler aí dessa revista e dessa temporada. Deus deixou aí registrado no livro de Daniel informações importantes sobre o nosso futuro. Você não pode deixar de conhecer esse livro. E para receber essa revista na sua casa é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela da sua TV e digitar "Eu quero", mas precisa ser muito rápido, hein? Porque essa revista é somente para os 20 primeiros que mandarem "Eu quero". A nossa equipe vai receber a sua mensagem, vai entrar em contato com você, vai pegar os seus dados, o seu endereço e você vai receber esse super presente na porta da sua casa. Que maravilha, já começar o domingo aí ganhando presente, né? E nós vamos começar agora embarcando aí nessa jornada de descoberta do capítulo 5 do livro de Daniel. E para a gente começar, a gente precisa entender quem é esse rei que é retratado nesse capítulo. Quem é Belsassar e o que se sabe sobre ele, pastor Marcos? Bem, tudo indica que Belsassar era um descendente de Nabucodonosor. Alguns dizem que era um neto, não é? Nabonido foi regente, né? Teve ali o mesmo período reinando juntamente com Belsassar. Então, não se sabe se Nabonido era o genro, talvez casado com uma esposa, não é? A filha, perdão, de Nabucodonosor. Mas o fato é que o texto apresenta uma história que aconteceu, de acordo com o Dr. Giri Moscala, no dia 12 de outubro de 539 a.C. Ele era, então, uma pessoa poderosa, voltando ao que nós já vimos, representado aqui pela estátua que está do nosso lado, era representado por Babilônia, ali no período do ouro, do sonho de Nabucodonosor.
do capítulo 2, e ele estava dando uma festa. Mas era uma festa bastante complicada, porque era uma festa de orgia. E ele estava aproveitando todo o seu poder, sua riqueza, e estava ali, de certa maneira, né, esnobando tudo isso diante de vários dos seus súditos. Muito bem. Inclusive, a palavra de Deus diz que era uma festa regada a muita bebida, a muitas regalias. Então, imagino como estava a situação aí nessa festa, né, pastor? E a gente percebe ali que acontece um evento inusitado, diferente nessa festa. O que foi que aconteceu, pastor Roberto? Quando eles estavam ali na mais, vamos dizer assim, no período mais alto da festa, ali, ou mais baixo, né, dependendo do nosso ponto de vista, né? Embriagados, provavelmente havia ali a orgia, as pessoas estavam liberando seus instintos animais, assim, como nós vemos até hoje em dia em muitas festas modernas também, né? Dos ricos e dos poderosos aí do mundo. Nesse momento, apareceu uma mão sobrenatural na parede. Imagina, né? Uma mão pálida, brilhante na parede, e escreve na parede, assim, em letras de ouro, em letras brilhantes, assim, aquilo que ficou brilhando na parede. Escreve Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Que assustador, hein, pastor? Um verdadeiro filme de terror para quem estava ali. Acabou a festa, né? Imagina ali só, você no festa. meio da noite, de repente aparece ali uma mão misteriosa que começa a escrever algo que você não entende. Só a mão sozinha, por si só, já é algo assustador, né? Mas há um outro contexto também nessa festa, porque não era só a bebida, as orgias que aconteciam ali, que são retratados aqui na palavra de Deus, mas havia um outro elemento também que estava presente, né? Que está relacionado também aos utensílios do templo de Deus, que foi saqueado ali na Babilônia, quando a Babilônia, ou melhor, em Jerusalém, quando Jerusalém foi invadida pela Babilônia. É isso, pastor Marcos? Sim, você vê no verso 2, diz assim: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, como você falou, para que neles bebessem o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. O pastor Henry Feyerabend, no seu livro, comentando sobre Daniel, na página 12, ele diz assim: haviam 5.469 peças do templo, de acordo com a arqueologia, nesse momento ali. E ele faz uso de algo que era dedicado a Deus, o Deus verdadeiro, que nós cremos, o Deus criador dos céus e da terra. E ele, então, agora usa o sagrado e mistura com o profano. Isso aqui é uma coisa muito séria, dá para fazer aqui várias aplicações, né? O sagrado, que eram aqueles utensílios dedicados para a adoração a Deus, mistura com uma festa profana. E aqui a gente vê o limite de Deus e da sua paciência. Deus, ele tem um determinado limite, porque às vezes a gente fica pensando assim, né, Jordana? Por que uma criança pequena morre? Por que uma pessoa inocente sofre? Deus, ele dá um limite para essas coisas. Em algum momento ele vai agir. E aqui é um exemplo disso. Chegou uma hora que Deus diz assim: chega, você está fazendo coisas assim absurdas. Além de estar fazendo uma festa de orgia, você está pegando coisas que foram dedicadas para a minha adoração. Exclusivas para adoração, né, pastor? E agora está fazendo essa barbaridade aqui, então para. E aí, então, a gente vai ver o desenrolar da história, o que aconteceu, né? E aí o pastor Roeffer mencionou a questão da mão, que era justamente, né, Deus agindo e dizendo assim: chega, não aguento mais, vocês vão parar com tudo isso. Muito bem. Olha, Jordana, pela barbaridade que o pastor Marcos soltou aqui, a gente já desconfia, né, que ele vem de terras gaúchas, né, pastor? Mas era realmente uma barbaridade o que estava acontecendo ali, né? E a gente percebe, né, justamente que Deus, ele decide agir. Então isso indica pra gente que essa mão escrevendo na parede era um sinal enviado por Deus de que chegou, deu, ponto final? Sim, esse era o aviso, essa assim, era a declaração final de Deus ali para o reino da Babilônia, né? A interpretação que vai ser dada por Daniel depois vai discorrer, vai explicar melhor isso. Eu quero destacar uma coisa. O pastor Marcos falou do limite da paciência de Deus, e o Apocalipse usa a Babilônia como exemplo da falsa religião, do falso poder que vai dominar o mundo nos últimos dias. E justamente aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 18, Deus usa um texto em que ele cita esse limite de paciência dele agora com a Babilônia
moderna, né? A Babilônia espiritual. E ele diz assim, Apocalipse 18, versículo 2, desculpa. Então exclamaram com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de todo o espírito imundo e ave detestável. Pois todas as nações têm bebido do furor do vinho da sua prostituição. A Babilônia aqui é comparada espiritualmente a alguém que está misturando coisa certa com errada, como o pastor Marcos diz. E aí diz assim, ó, no versículo 4, ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, meu povo, para não serdes cúmplices dos seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Agora veja, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E agora Deus vai retribuir, né, com castigo aquilo que ela fez também injustamente com o povo de Deus. Então realmente a paciência de Deus, ela não é ilimitada, né? Ela tem o seu limite. Tem o limite aqui para o tempo de Daniel, com o rei Belsazar, quando Deus escreveu na parede, e aqui vai dar a interpretação e dizer que o reino dele tinha terminado o seu período, terminou o seu tempo. E tem também o limite de Deus na paciência com essa Babilônia espiritual, essa falsidade de religiões e de erros e de misturas de coisas erradas, de gente que foge da Bíblia e não está preocupado com religião. Um dia o limite de Deus também vai chegar. Então, os seus pecados subiram até mim, me lembrei, e agora chegou a hora de retribuir. E uma coisa, Jordana, que ficou interessante, o pastor mencionou, Babilônia se tornou símbolo justamente de algo contrário às coisas sagradas de Deus. A Babilônia significa confusão, né? Sim. Então se tornou símbolo de alguém que se abandona, se afasta totalmente de Deus. E essa festa contribuiu muito para esse conceito que hoje nós temos de Babilônia, né? Porque hoje o Apocalipse, você mencionou ali, o pastor Ruéfero, fala de Babilônia como sendo justamente, né, esse símbolo de coisas sagradas, coisas, né, profanas, misturadas e tal. E muito tem desta festa aqui. Exatamente, mas agora vamos à escrita na parede, que é um elemento de curiosidade também, porque o rei, ele fica assim muito assustado com a cena e ele quer alguém que interprete como é que foi a sequência desses eventos, o que aconteceu. Justamente parecido com no Daniel no capítulo 2, quando o rei manda chamar os magos, os adivinhos, depois no capítulo 4, quando de novo o rei manda chamar os magos, os adivinhos, mais uma vez acontece isso. Aparentemente o rei aqui não conhecia Daniel, porque foi a rainha mãe, a mãe dele, não é? Eu até peguei o nome dela aqui, Nitocris. Mas isso é um nome bem difícil. Ela que menciona, né? Ela que fala, olha, eu me lembro do tempo lá do seu avô, que tinha um homem, esse homem está vivo aí, e olha, ele sabe interpretar. Daniel já tinha uma certa idade, né? Já não era mais um jovenzinho, né? Daniel estava com 84 anos. Olha só. Nesse período. É que a gente lembra, pensa na história de Daniel, a gente pensa nele lá, jovenzinho, né? né? Durante o livro de Daniel, dos capítulos 1 ao 6, ele vai de um jovenzinho de 17 anos a um senhor com mais de 90 anos. Exatamente. E é por isso que o rei ali, Belsazar, não o conhecia. Isso. Mas aí ele recebe esse conselho de trazer Daniel à sua presença para trazer a interpretação. E aí, quando Daniel chega à presença do rei, o que ele diz sobre a escrita na parede? Ele diz o seguinte, ó, o rei fala assim, olha, eu vou dar para você riqueza. Ele fala, pode, não preciso, pode guardar a riqueza que você tem. E aí ele interpreta o sonho. Interessante que ele ofereceu o terceiro lugar no reino. Exatamente. Uma curiosidade apenas, Jordana. Por que o terceiro se ele, teoricamente, seria o primeiro? Ele não era o primeiro. Ele era o segundo porque, como eu falei antes, ele era corregente com Nabonido. Então, Nabonido, ele era uma espécie, alguns dizem assim, de alguém mais descansado, que não queria muito compromisso. E alguns estudiosos dizem que ele talvez estivesse em uma outra cidade, tipo numa palácio de férias, alguma coisa assim. A gente não sabe exatamente. Como se ele tivesse tirado ali um período sabático, como a gente fala. E alguns estudiosos falam que ele fez isso para adorar uma deusa, né? Então, existia isso. E né? por isso que é oferecido a Daniel o terceiro lugar, porque tinha então Nabonido, tinha Belsazar, que é o personagem aqui da história, e aí então abaixo dele sobrava o terceiro lugar. Então é interessante essas curiosidades que fazem a gente entender. E interessante que a arqueologia hoje traz muitas evidências da existência de Belsazar.
Olha só, e a gente tem tantos detalhes dessa história que são impressionantes e aonde vale a pena a gente se aprofundar, que eu não posso deixar de oferecer para você mais uma vez a nossa revista aqui, ó, Profecias de Daniel, para você que quer se aprofundar nesses capítulos, nessas lições tão maravilhosas que, embora um livro muito antigo, traz verdades atuais que tem a ver comigo e com você. E para você adquirir essa revista é muito fácil, basta você apontar a câmera do seu celular aqui para a tela da TV, onde está aparecendo o QR Code, e mandar "eu quero". E a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai estar enviando aqui esse material para o endereço da sua casa. Mas atenção, hein? A gente só vai enviar para os 20 primeiros que mandarem "eu quero". Então, seja rápido aí. E olha, você pode pedir não só a revista, mas se você tiver interesse em aprofundar esse assunto e muitos outros e quiser a ajuda de um instrutor bíblico, nós podemos enviar alguém para sua casa gratuitamente para aprofundar esse estudo da Bíblia e dar um curso, né? E um certificado aí de conclusão de curso também do estudo da Bíblia. Vale a pena, não é? E olha, continuando a nossa conversa aqui, eu já estou curiosa aqui para saber, Pastor Marcos, qual era o significado da escrita na parede? Até porque ali ninguém conhecia, pelo jeito, aquele idioma, né? Ninguém conseguiu identificar que idioma era esse, o que essa escrita trazia de mensagem. Daniel foi justamente o personagem que trouxe, né, a explicação. Então, quando a gente vai, por exemplo, ao texto, nos versos 25, né, em diante, fala do que foi escrito. Mene, mene, tekel, parsim, já foi dito aqui. E aí fala, mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Verso 26. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Bem naquela noite, os medos e persas invadiram, eles desviaram o curso do rio Eufrates, que passava pelo meio da cidade. Então, olha que interessante, foi uma estratégia de guerra, mas bem diferente. Eles desviaram o curso do rio e passaram pela parte seca. Pelo leito do rio, né, pastor, que estava seco. Pela parte seca. Por que, então, que é importante, né, o rio? Porque por que a cidade está cercada e o camarada está dando uma festa? Porque os babilônios tinham extrema confiança na segurança da cidade de Babilônia. Babilônia era uma cidade cercada por muros, tinha um fosso na frente. A entrada principal da cidade, ela era cercada por muros bem altos. Então, qualquer exército que tentasse passar por ali seria flechado, né, pelos arqueiros que ficavam colocados ali. E como o rio passava dentro da cidade, eles poderiam ficar cercados, porque era muito comum você cercar a cidade no passado. Então, evitava que entrasse comida, finalmente a cidade se rendia. Mas Babilônia não tinha esse problema. Como o rio passava pelo centro da cidade, eles tinham provisões para 20 anos de um cerco. Eles plantavam na beira do rio dentro da cidade. Então o rio era a segurança da cidade. Então a estratégia de Dario, né, que foi quem tomou ali a cidade de Babilônia, ela foi incrível, né? Quer dizer, durante a noite ele desviou o curso do rio e agora o rio desviado, com o rio seco, ele entrou por dentro de onde eles achavam que estava a segurança, foi por onde Dario entrou e tomou a cidade ali. Porque os babilônios eram muito arrogantes, eles estavam muito arrogantes, confiavam demais na segurança. Quando acordou naquele dia já não existia mais a Babilônia. E eles estavam vulneráveis, né? Porque Sim. você há de convir numa Baixou a festa, guarda, né? uma Alcoolizados, festa. né? Por mais que tivesse, por exemplo, os vigias ali e tal, mas estava todo mundo em clima de festa. Sim. Todo mundo, né? Porque estava toda aquela confusão e muita comida e muita orgia e tal. Então, quando chega, não é, Dario, eles estavam, vamos dizer, né? com a guarda baixa, como a gente diz. Então, foi fácil, né? Veja só como é importante a gente ficar atento, vigilante, né? Dá para tirar né? muitas aplicações dessa Com história, certeza. né? Até para a vida espiritual, que a gente não pode baixar a guarda nunca. Né? Agora, eu acho que não dá para deixar da gente destacar aqui a coragem de Daniel. Vamos voltar para o discurso de Daniel ali para o rei. Gente, ele estava diante de um rei que, se não se agradasse das palavras dele, podia dar cabo da vida dele. Mas ele não deixa de entregar a mensagem, né, que ele precisa entregar. Eu queria que a gente fizesse uma análise aqui desse discurso, porque a gente viu sempre Daniel, né, ao longo de toda a sua juventude, sempre muito ousado, sempre muito corajoso. Lá com Nabucodonosor, a gente vê um jovem de 17, 18 anos, dizendo não às comidas que eram oferecidas, lembrando que ele não era um hóspede ali. Ele era um empregado de guerra, exatamente. Escravo. Ele era um escravo, exatamente. E ele mesmo assim
não se atentando para aquilo que ele era, para o lugar em que ele estava, ele coloca a vontade de Deus para a vida dele, o agradar a Deus em primeiro lugar. E agora, com intrepidez, com coragem e com ousadia, ele entrega a mensagem para o rei. Isso demonstrava confiança na profecia, não demonstra, pastor? Sim, demonstra confiança de que ele sabe que Deus está no controle. É interessante que na mensagem, primeiro ele começa dizendo para o rei, ó rei, com muito respeito. Sim. Isso é uma coisa interessante na vida de Daniel. Todas as vezes que Daniel, por exemplo, quando ele foi falar com o chefe que cuidava da alimentação, ele vai sempre com muito respeito. Com muita quando cautela, ele vai falar com Arioque, sempre. Ele é muito diplomático, Daniel. E aqui, mais uma vez, mesmo para dar uma mensagem dura, ele é muito diplomático, isso é uma coisa importante pra gente. A gente, não, eu falo a verdade mesmo. Exato. Eu falo na cara, comigo não tem isso. A Bíblia não é assim. Não orienta dessa forma, Não. né, pastor? Temos que falar a verdade, sim, mas da maneira correta, sempre com muito amor, com cuidado. com muito respeito. Foi o que o Daniel fez aqui. Muito diplomaticamente ele começa dizendo que Deus havia colocado o rei ali. E ele lembrou da história de Nabucodonosor, diz, Nabucodonosor, mesmo o rei poderoso, Deus deu um castigo para ele, que é a história da árvore, né, da visão da árvore. Ele diz, e você não aprendeu as lições do passado. E você desrespeitou a Deus. Ele diz assim, você e os seus grandes, e as suas mulheres, as suas concubinas, bebestes vinho neles, nos vasos que foram trazidos da casa de Deus. Deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Ou seja, ele chamou o pecado pelo nome exato, né? Exatamente, com muito jeito. Mas falou, olha, você adorou os deuses de prata, de ouro, de bronze, mas o Deus que Nabucodonosor adorou e terminou a vida adorando, você não adorou. E agora chegou o tempo da sua... E o interessante é que ele passa a transição, né? Quando a gente olha a estátua aqui, ele estava no reino, né? Representando Babilônia, a cabeça. E esse dia foi o dia da transição. Foi o dia em que a Média e a Pérsia dominaram o mundo, né? Então, justamente nessa noite, e Daniel, ele teve destaque no reino de Babilônia, mas ele teve destaque também no reino da Média-Pérsia. Mas por que ele teve destaque no reino da Média e da Pérsia? Porque tinha a mãe lá, que de certa maneira já sabia, né, da fama dele, e sabia de que ele era um homem de Deus. E ele acreditou na profecia que ele mesmo revelou, Deus revelou para ele, Ele revelou para Nabucodonosor, de que Babilônia não estaria dominando para sempre, né? E aí então você percebe que o que foi escrito na parede é uma confirmação do capítulo 2. Exato. E a Bíblia vai num crescendo, a profecia é assim, né? Então ela vai indo, vai num crescendo, e as próximas profecias que a gente vai ver na sequência, elas vêm também ampliando a ideia do que foi apresentado nas anteriores. E a gente percebe assim que Belsassar, ele poderia ter sido sábio, né? Se ele tivesse ficado atento às lições do passado. Por exemplo, Nabucodonosor, ele havia vivenciado várias situações ao lado do profeta Daniel, em que ele mesmo, né, uma das maiores, digamos assim, um dos maiores impérios da época, uma das maiores autoridades, mas em todas as situações, como na fornalha ardente, em outras situações a gente vê que ele glorifica o Deus de Daniel e reconhece que não há nenhuma outra deidade maior do que o Deus de Daniel. Mas Belsassar não se preocupou com isso, ele não estava atento, né? Que lição que a gente pode aprender disso? Primeiro que a gente precisa ouvir o que a Bíblia diz. Então, por que Daniel se manteve fiel e se manteve destaque em 2 reinos? Porque ele seguia a palavra de Deus, ele ouvia e ele estava atento e confiava. Belsassar não confiou. O seu avô possivelmente confiou, tudo indica que sim. Ele sofreu um pouquinho, mas depois ele se rendeu e reconheceu de que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Agora, infelizmente, quando a gente não segue a Bíblia, querido amigo, querida amiga, a gente tem problemas. E o nosso apelo aqui para você é de que você ouça a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre serve como proteção para nossas vidas. Exatamente, assim nós chegamos ao final de mais um programa, sempre lembrando que você pode dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Você pode apontar agora, nesse momento, por exemplo, a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na TV e pode receber de presente em sua casa essa revista que aprofunda esse e outros temas bíblicos do livro de Daniel. Profecias de Daniel, uma revista ilustrada, gostosa de ler, com atividades para você preencher
crochê, né? E inclusive várias ilustrações para você visualizar essas lições da palavra de Deus. E olha, é muito fácil, basta você apontar a câmera do seu celular aqui para a tela e digitar "eu quero" aí no link que vai aparecer para você. E a nossa equipe, com muito carinho, vai entrar em contato com você para pegar os seus dados e enviar esse presente para sua casa. O nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez eu quero agradecer aqui aos nossos convidados. Pastor Marcos de Oliveira Júnior, muito obrigada aí pelas valiosas reflexões da Palavra de Deus. Pastor Roberto Ruéfero, muito obrigada aí pela sua contribuição e muito obrigada aí você aí de casa que nos acompanhou. Não esqueça de compartilhar esse programa com os amigos. Você pode acessar o endereço do YouTube que está aparecendo aí na sua tela para compartilhar esse link com as pessoas que você ama, porque o que é bom a gente compartilha, não é mesmo? E olha, lembrando da reflexão principal que a gente deixa aqui, é sempre importante a gente avaliar a nossa vida, refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, porque como a gente viu aqui na história do capítulo 5 de Daniel, a paciência de Deus, ela é grande, mas ela também tem um limite. Deus é um Deus de misericórdia e de bondade e Ele sempre quer nos ajudar a ter uma vida melhor, mais feliz, fundamentada na palavra dele. Que você possa continuar buscando a palavra dele e se aprofundando nela. Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Ponto de Partida. Até lá! Ponto final no Ponto de Partida de hoje. Espero que você esteja gostando desse estudo aprofundado no livro de Daniel e que cada vez mais a gente vai entendendo melhor a vontade de Deus e o que Ele revelou nesse livro tão interessante. Eu queria convidar você a interagir conosco. Lembre-se do nosso Instagram, Adventistas ASP, e também do nosso canal no YouTube, Adventistas ASP. Lá você encontra todos os episódios dessa e de outras temporadas do Ponto de Partida, e aí você pode inclusive compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Que tal? Semana que vem nos encontramos. Eu espero você mais uma vez aqui na Band para o seu Ponto de Partida. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.